Olá, meus irmãos, tudo bem? Paz e bênçãos, shalom, seja sobre todos vocês. Começamos agora mais uma aula do curso de Ética e nós aqui juntos com o irmão Jovem Forte, Fernanda Pinho, Marta Bacaus, Claudino Barros, Anderson Felizardo, Hanna Silva, Yakov. Então é um prazer estar com vocês nesse momento. Yakov Cid Silva, né? Bom, começamos a aula a partir de agora. Eu vou compartilhar com os irmãos a tela aqui do meu computador. Compartilhando aí com vocês. Bom, nesse momento, eu então compartilho com todos aí. Deixe-me aumentar aqui. Hoje nós iremos falar sobre não falar mal das pessoas, né? Qual a diferença de falar mal e a diferença da fofoca? Fofoca é repassar aquilo que me contaram sem autorização para outra pessoa, a fim de contar um segredo, coisa que não pode ser feita por um líder, por alguém que está na frente, né? Por uma pessoa que está liderando. Então, esta pessoa não deve cometer esse ato falho de fofocar. A outra coisa é falar mal das pessoas. Nós temos um mandamento, este mandamento está na Torá, e esse mandamento diz que nós não podemos falar mal, falso testemunho. Falar mal é falar algo que não é verdade, que não aconteceu. É empregar na outra pessoa uma característica ruim. Por exemplo, fulano roubou tal coisa, fulano furtou tal coisa, fulano falou mal de você, Beltrano, quando aquela pessoa nunca falou aquilo. Falar mal é inventar algo, é não saber a verdade e mesmo assim passar uma mentira como se fosse verdade. Falar mal é a fake news, uma linguagem moderna nos últimos tempos, né? Fake news. Esta é uma atitude que deteriora a imagem de um líder. O livro de Provérbios, Michelet, capítulo 12, versículo 19, diz o seguinte: o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Não adianta inventar, não adianta falar mal das pessoas. Por quê? Porque a verdade vai aparecer e a mentira, a falsidade dura apenas um momento. Assim diz o livro de Michelet, Provérbios, capítulo 12, versículo 19. Falar mal é totalmente diferente da fofoca. Enquanto quem fofoca passa para o outro um segredo e acrescenta o que não ouviu, o que fala mal inventa histórias sobre a vida alheia com o objetivo de destruir. É mais que óbvio que um verdadeiro líder não vive falando mal dos membros da sinagoga, e muito menos dos de fora. Mas um líder que não fala mal das pessoas está cada vez mais difícil de encontrar. Ou seja, infelizmente, esta praga de falar mal das pessoas, de inventar mentiras, fake news, está crescendo. Eu fui vítima de líderes que falavam mal de mim sem saber quem eu era. Com certeza você que está me ouvindo já falaram mal de você sem saber quem era você. Então a pessoa olha para sua cara, diz eu não gostei e começa a falar mal. Agora, quando isso ocorre com aquele homem que ensina a Torá, com aquela mulher que ensina a Torá, com aquela pessoa dentro de casa que é um líder e ele
começa a falar mal das outras pessoas, e agora vale destacar aqui, e aí eu quero trazer atenção para o que eu vou dizer aqui agora, quando a gente dentro de casa começa a falar mal de outras pessoas sem saber, a esposa está ouvindo, o marido está ouvindo, os filhos estão ouvindo, e uma hora eles vão saber que aquilo que o pai falou, que é o líder da casa, o líder religioso, aquilo que ele falou não é verdade, e que o pai ou o esposo está inventando uma mentira. Eles vão descobrir porque, é como diz o livro de Provérbios, a falsidade dura um só momento. Então, imagine a cara, né? A imagem que fica aquela pessoa. Vamos lá. No livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 26, diz: abre a sua boca com sabedoria, e a Torá da beneficência está na sua língua. Ou seja, o que está na língua dele? Na língua dele está a sabedoria e não a falta de sabedoria. Não a falta de comprometimento com a palavra do Criador. Quando este líder, deixe-me colocar esse texto lá em cima, porque esse texto não é para ficar aqui. Deixe-me tirar aqui a conclusão daqui de cima. Não é para estar aqui esse texto. Esse texto é para ficar aqui em cima. Ok? Perfeito? É aqui embaixo esse outro texto. Vamos lá. Falar mal das pessoas é uma prática comum na sociedade atual. Muitas vezes, as palavras têm o poder de causar danos significativos e duradouros, afetando negativamente as relações interpessoais e até mesmo a imagem e a reputação de indivíduos. No contexto religioso, onde se espera que líderes espirituais sejam exemplos de bondade, amor e compaixão, falar mal das pessoas representa uma contradição em relação aos princípios ensinados nas Escrituras Sagradas. Neste trabalho, ou seja, nessa apostila, exploramos o que a Bíblia diz sobre o tema e discutiremos os problemas que um líder religioso pode enfrentar ao adotar a má atitude. Vamos lá. Desenvolvimento. A importância de não falar mal das pessoas na Bíblia. A prática de falar mal das pessoas é condenada em diversas passagens bíblicas, como em Efésios 4, versículo 29, que nos exorta a não sair de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para a necessária edificação. Provérbios 16, 28. Adverte sobre o poder destrutivo das palavras, afirmando que o homem perverso instiga a contenda e a intriga, e o intrigante separa os maiores amigos. Jesus também enfatizou a importância de amar o próximo e tratar uns aos outros como gostaríamos de ser tratados, como visto em Mateus 7, versículo 12. Veja só. Então, aqui começamos com a primeira parte, né? A importância de não falar mal das pessoas, segundo a Bíblia. Depois nós temos as consequências de falar mal das pessoas. Quais são as consequências? Vamos lá. Falar mal das pessoas pode prejudicar a reputação e o bem-estar emocional daqueles que são alvo das críticas. Segundo ponto, isso pode minar a confiança e a harmonia nas relações interpessoais, gerando conflitos e divisões. Terceiro, aqueles que praticam o ato de falar mal das pessoas estão indo contra os princípios ensinados na Bíblia e, portanto, estão se distanciando da vontade de Deus. E aí nós temos aqui o terceiro ponto de estudo, né? O problema de líderes religiosos terem essa má atitude. Quais os problemas? Vamos lá. Primeiro problema. Líderes religiosos são responsáveis por orientar e inspirar suas comunidades. Quando eles se envolvem em falar mal das pessoas,
eles falham em cumprir esse papel fundamental. Qual é o papel fundamental? Cuidar, orientar, inspirar as pessoas. Se você fala mal de outra pessoa, o que vai acontecer? Né? Olha o que vai acontecer. As pessoas vão perder esse foco. Essa atitude contradiz os princípios do amor, compaixão e respeito ensinados por Jesus. Afetando a credibilidade do líder e a confiança depositada nele. Líderes religiosos têm a responsabilidade de serem exemplos de conduta moral e espiritual. Ao falar mal das pessoas, eles transmitem uma mensagem de hipocrisia e falta de integridade. Eu vou compartilhar esse PDF com vocês assim que eu terminar as aulas, essa aula aqui hoje. Eu vou lá no grupo e vou compartilhar o PDF para que vocês possam, então, estudar aqui, né? Vamos lá, conclusão dessa primeira aula. Não falar mal das pessoas é uma orientação presente na Bíblia e que se deve ser seguida por todos, especialmente por líderes religiosos. Essa atitude é fundamental para promover a harmonia, a paz e a construção de relacionamentos saudáveis. Quando líderes religiosos adotam essa má atitude, eles prejudicam a si mesmos, as pessoas ao seu redor. Então observe que a palavra do Criador, na Torá, na Bíblia, e existem inúmeros conselhos, cuidado. O problema é que alguns líderes acham que não estão falando mal, porque eles ouvem alguém falar uma mentira e repassa aquela mentira, começa a desdenhar o seu concorrente, né? Porque existe muito isso. Alguém abriu uma igreja aqui, outro abriu uma igreja aqui, ele começa a falar mal do líder da outra igreja. O irmão Claudino tem um canal no YouTube, o irmão Yakov, é só um exemplo aqui, né? É apenas um exemplo. Tem um outro canal no YouTube e, de repente, um começa a falar mal do outro porque parece que são concorrentes e essa atitude não é uma atitude sadia. Infelizmente, né? Infelizmente. Então é isso que acontece quando a gente fala mal das pessoas. Eu falei rápido, espero que os irmãos anotaram aqui o que eu estava dizendo, né? Lógico, eu vou compartilhar a apostila no final. Vamos abrir agora os microfones, vamos para a participação, o que vocês pensam, quais são as suas contribuições para esse tema. Lembrando aqui que não é uma aula, não é um monólogo, uma aula de apenas uma pessoa falando. Esta é uma aula em que todos têm que participar e isso é muito importante. Irmão Claudino, liberando aqui agora os microfones para que os irmãos possam participar. Por favor, irmão Claudino, ative o seu microfone e nos ilumine com a sua inclusão, com a sua participação. Então, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Muito bom aí os comentários do professor. E serve de reflexão, né, para a gente aplicar na nossa vida primeiro, né? Eu ouço isso aí e eu tomo para mim, porque às vezes a língua coça, cara. Essa que é a verdade. A gente quer falar, principalmente quando falam da gente, a maioria não tem equilíbrio, né? O povo está muito ansioso, enfim, aí começa a dar briga. Eu tô com um livro aqui, é um livro bem conhecido, acredito que o professor deva até ter esse livro, né? Guarde sua fala, do Rabino Zelig Plinsky. E só vou ler um versículo aqui, ó. Não andarás com mexericos entre o teu povo. Levítico, capítulo 19, verso 16. Interessante, né? Aqui, uma coisa que me chama a atenção é a Torá, né? Como a gente vê como a Torá estava à frente do seu tempo, né? Porque, para muitos ainda hoje, muitos ainda não despertaram, achar a Torá um livro ultrapassado, só para judeu, um livro histórico, mas a gente vê aqui, ó, a Torá falando exatamente sobre o que o irmão falou aí, ó, fake news, né? Teve reinos que foi destruído por causa de fofoca, de mentira. Então, o que me chama a atenção, né, é a atualidade da Torá, como ela é esplêndida. A Torá é um código divino, na verdade, né? Ela não é um livro, ela é um código a ser decifrado.
É só isso, professor. Aí, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela sua participação, né? É muito importante aí a leitura desse livro, desse rabino. Qual é o nome do rabino? Rabino Zelig Plinsky. Eu posso mandar foto no grupo lá, depois, se o senhor quiser. Tá? Ok. Ó, Depois o irmão posta lá. É muito importante a gente comprar esses materiais, ler, reter de tudo o que é bom para nossa alma, né? Muito obrigado, irmão Claudino, pela participação e por nos indicar aí a leitura desse livro. Nosso irmão Marton, acho que o irmão Marton postou aqui um comentário, né? O irmão Marton gostaria de falar algo, irmão? É muito importante a sua participação. Ok. Algum outro irmão gostaria de participar? O que os irmãos têm a falar sobre esse tema, né? Falar mal, fofocas. O irmão não está conseguindo desativar o microfone. Aqui está permitido, irmão. Que o irmão, eu coloquei para permitir aqui a ativação do microfone. Eu vou ativar, desativar e ativar novamente. Vamos ver se acontece. Desativei e agora eu vou ativar novamente. Pronto, ativei. Vê se o irmão consegue agora. Bom, enquanto o irmão vai tentando aí, vamos passar então para o irmão Iacov Cid Silva. O irmão Iacov, o que o irmão tem a dizer sobre isso, né? Sobre o falar mal e qual a repercussão que isso pode trazer na vida de um líder. Irmão Iacov. É só ativar o microfone. Irmão Marton. Boa noite, irmãos. Boa noite, meu irmão. Muito bom o assunto, muito interessante. E não só para usar na congregação, na igreja ou na sinagoga, mas também até no nosso trabalho, nosso dia a dia, nossa família e aonde a gente estiver, né? E o que eu gostaria de entender assim, um pouquinho mais é com relação se surge algum falatório sobre alguém, alguma notícia que a gente não sabe se é verdade ou não. Se nós estamos num local que nem uma sinagoga, uma igreja, que tem uma comissão que lidera isso daí, que lidera esse local, a gente tem que discutir isso em comissão, é discutido isso só o líder que analisa, como é que ficaria aí, irmão? O irmão está se referindo assim, quando alguém fala mal de outra pessoa, se isso é levado a uma comissão, é isso, meu irmão? Tipo isso, ou alguém fala mal, ou se surge, alguém diz, se surge uma situação, né? Bom, também acho que falar mal resume tudo, que a gente não sabe se foi verdade ou não, né? Então, vamos dizer que seria eu falar mal só, então. Ok. Olha, quando a gente tem esses problemas dentro de uma comunidade religiosa, isso deve ser levado a uma comissão, a uma reunião administrativa. E por que é importante levar esses assuntos a uma reunião administrativa? Porque se isso não for sanado, se isso não for eliminado da comunidade, o que vai acontecer? Esse falar mal se torna uma doença, se torna algo que vai ser praticado, vai continuar sendo utilizado na comunidade. E qual o resultado disso? O resultado é má imagem, má testemunho. Então, essa comissão ela é necessária para resolver esse problema. Porque, veja, se um irmão inventa algo de outra pessoa, ou o próprio líder está inventando algo, aquela membresia deve reunir uma comissão, mesmo que seja virtual, se há uma comissão virtual ou presencial, para que aquilo seja sanado. Porque o líder não pode abusar de sua autoridade religiosa. Ele não pode dizer, eu sou o líder,
Então eu falo o que eu quiser falar, quem não quiser sai fora daqui. Então essa ideia de que o líder, quem não quiser sai fora daqui e eu vou falar o que eu penso, isso não é uma comunidade, isso é um ditador religioso. Ele dita as regras, ele quebra as regras e fica por ali mesmo. Então, respondendo aí a colocação do irmão, eu acredito que deve ser levado a essa comissão, a essa reunião, para que tal problema, né, tal doença seja curada. Eu acredito nisso. Mais uma situação, alguns dias atrás, o chefe da minha empresa, né, eu sempre esqueço o cargo dele, não é presidente, é gerente da empresa, trabalhando desde 2004 na mesma empresa, né? E nunca conversei com ele, assim, de ir na sala dele para conversar ou para levar algum assunto. E dessa vez ele me chamou, né? E aí ele queria, eu quero saber sobre isso, isso e isso. Eu falei para ele assim, o que eu posso lhe dizer é o que eu sei. O que eu sei que eu vi. Agora, o que eu não vi, que eu ouvi, eu não vou lhe falar. E aí, ouvido não é certo que seja uma coisa correta. Então, só posso lhe falar o que eu vi. E aí, conforme o senhor também me perguntar. Eu acho que a nossa postura é mais ou menos isso, né? Não sei se é mais ou menos isso que o irmão está falando. Sim, sim. Você foi sanar aquilo que estava incomodando, né? Isso é importante. Na verdade, desculpa interromper, querido, mas ele me chamou por uma situação que ocorreu dentro da empresa e eu não me pronunciei, né? Ah, entendi. Mas algumas pessoas se pronunciaram para ele. Uhum. E aí, como eu trabalho no setor que é no almoxarifado hoje, e aí Você fez bem. mundo passa por ali, né? Ele me chamou na sala dele, me ligou, Martin, quero que tu venha aqui. Quando eu cheguei lá, ele queria saber sobre isso, isso e isso, né? Sim. Aí eu falei, o que eu sei, o que eu vi, eu lhe falo. Agora, o que eu não vi, só o que eu ouvi, eu não posso falar nada. Quanto a isso, eu não sei se é verdade. Sim, compreendi. Eu entendi a sua colocação, a sua fala, né? E você se colocou bem ali, porque o que você fez? Você não tomou um partido sem saber o que estava acontecendo. Você apenas se ausentou de falar, você não correu o risco de falar algo que poderia ser uma mentira, poderia ser uma inverdade, né? Fez bem. Então tá, irmão. Essa era a minha participação e minha dúvida. Ok, meu irmão. Que o Eterno te abençoe, ilumine a tua Amém, vida e Deus. obrigado pela participação. Mais algum irmão? Irmã Hannah? Não tá a paz, irmão, para todos. Não Paz, irmão. tá, tô acompanhando, tá bênção nas nossas vidas. Amém, amém. Vamos então para mais uma aula, né? Eu vou terminar aqui essa gravação e vamos para outra gravação, ok? Vamos lá.